Livro de Joel, o dia do Senhor. Uma praga de gafanhotos havia devastado a terra de Judá. Enquanto Joel, filho de Petuel, meditava nesta calamidade, veio-lhe a palavra do Senhor. Transformou-se em um grande profeta que proclamava ao seu povo as divinas implicações desta catástrofe. O livro que traz o seu nome registra o sermão de Joel nesta ocasião. O profeta descreve a praga comparando-a a um exército humano que em seu avanço deixa para trás de si terra isolada. Logo no primeiro capítulo, no verso 4 até o 12, e no segundo capítulo, no verso 2 e 10, Joel sabe que no ataque desta praga, Deus estava operando. Sim, é o Senhor dos Exércitos. Segundo capítulo, verso 11. E o dia da invasão é o dia do Senhor, o dia do juízo de Deus contra um povo pecaminoso. Capítulo 1, verso 15, capítulo 2, verso 1 e verso 11. O profeta insta com o povo a que se converta e ao mesmo tempo expressa a esperança de que Deus se arrependa e se abstenha de castigar. Capítulo 1, verso 14, capítulo 2, verso 12 a 17. Não há dúvida de que o ministério de Joel teve maior êxito do que o de muitos dos outros profetas, visto como o perdão de Deus. Segundo capítulo 18 e 27. Indica que o povo se arrependeu de coração. E aquele que é do norte, isto é, os gafanhotos, farei partir para longe de vós, e restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Segundo capítulo 2, no verso 20 e 25. São promessas que o profeta faz em nome de Deus. Contudo, o sermão de Joel ainda não havia terminado. Havia pela frente juízos ainda mais terríveis para o mundo que não reconhecia a sabedoria de Deus, nem tampouco aceitava os padrões comuns de ética das nações pagãs. Deus misericordiosamente enviará seu Espírito sobre toda a carne, porém as nações gentias serão julgadas e castigadas. O povo de Deus será liberto desta ira. Então Judá e Jerusalém se alegrarão de maravilhosa prosperidade e serão abençoadas eternamente com a presença divina. Mediante essas palavras, Joel expressa a esperança humana e a promessa divina de que Deus é soberano neste mundo e fará que sua vontade se cumpra na terra como no céu. Os reinos desse mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A respeito de Joel, filho de Petuel, nada se sabe em definitivo. Joel significava "o Senhor é Deus" e era nome comum, de origem hebraica, o tempo do Antigo Testamento. As numerosas referências que Joel faz acerca de Jerusalém parecem indicar que ele residia nessa cidade. Não podemos determinar a data da praga dos gafanhotos, a qual constitui o pano de fundo histórico deste livro. Há divergências quanto à data em que foi escrito, embora possamos afirmar que o livro não depende em nada da sua data. Sua mensagem se aplica ao homem dos nossos dias. John Gray Bill, doutor em Filosofia e Letras. Joel, capítulo 1. A terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciões, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a transmitem a seus filhos, e os filhos destes à geração seguinte.
O que a locusta portadora deixou, a voadora o comeu, e a voadora deixou, e a devoradora o comeu. E o que a devoradora deixou, a destruidora o comeu. Despertai, bêbados, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque sobre a minha terra é vinda uma nação poderosa e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca a minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus sarmentos se esbranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Está cortada na casa do Senhor a oferta de cereais e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra chora, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o azeite falta. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vida se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, sim, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria esmoreceu entre os filhos dos homens. Cingi-vos de saco e lamentai-vos, sacerdotes. Uivai, ministro do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque foi cortada da casa do nosso Deus a oferta de cereais e a libação. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra, na casa do vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, pois o dia do Senhor está perto, e vem como assolação da parte do Todo-Poderoso. Porventura, não está cortado o mantimento de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros estão desolados, os armazéns arruinados, porque falharam os cereais. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão desolados. A ti clamo, ó Senhor, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Até os animais do campo suspiram por ti, porque as correntes d'água se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Joel, capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, e dai o alarma no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor. Já está perto, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negrume. Com a alva está espalhado sobre os montes um povo grande e poderoso, qual nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim de Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros, assim correm, como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, vão eles saltando, como o ruído da chama de fogo, que consome o restelho, como um povo poderoso, posto em ordem de batalha. Diante dele estão angustiados os povos, todos os semblantes empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sabem os muros e marcham,
cada um dos seus caminhos, e não se desviam da sua fileira. Não empurram uns aos outros, marcham cada um pelo seu carreiro, abrem caminho por entre as armas e não se detêm. Pulam sobre a cidade, correm pelos muros, sobem nas casas, entram pelas janelas como o ladrão. Diante deles a terra se abala, tremem os céus, o sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. E o Senhor levanta sua voz diante do seu exército, porque muito grande é o seu arraial, e poderoso é quem executa sua ordem. Pois o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Todavia, ainda agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os meninos e as crianças de peito. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diziam entre os povos: onde está o seu Deus? Promessas de abundância. Capítulo 2, no verso 18. Então o Senhor teve zelo de sua terra e se compadeceu do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e eles sereis fartos. E vós não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, e removerei para longe de vós o exército do norte, e eu lançarei para uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá o seu fedor, porque ele tem feito grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor tem grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto já reverdecem, porque a árvore dá seu fruto, e a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele nos dá em justa medida a chuva temporã, e faz descer abundante chuva a temporã e a serôdia, como dantes. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta voadora, a devoradora, a destruidora e a cortadora, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca será envergonhado. Vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Promessas de efusão do Espírito. Joel capítulo 2, verso 28.
Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciões terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte do Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Joel, capítulo 3. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Israel será restaurado. Pois eis que naqueles dias e naquele tempo em que eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre as nações, repartiram a minha terra e lançaram sortes sobre o meu povo, deram um menino por uma meretriz e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? Acaso quereis vingar-vos de mim? Se assim vos quereis vingar, bem depressa retribuirei o vosso feito sobre a vossa cabeça. Visto como levaste a minha prata e o meu ouro, e os meus ricos tesouros metestes nos vossos templos, também vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para se adaptar para longe dos seus termos. Eis que eu suscitarei do lugar para onde o vendeste, e retribuirei o vosso feito sobre a vossa cabeça. Pois venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, e esses os venderão aos sabeus e uma nação remota, porque o Senhor disse: proclamai isto entre as nações, preparai a guerra, suscitai os valentes, cheguem-se todos os homens de guerra, subam eles todos, forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e ajuntai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Suscitam-se as nações e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. E o Senhor brama de Sião, e de Jerusalém faz ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremem, mas o Senhor é o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não mais passarão por ela. E naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os ribeiros de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor,
e regará no vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue que eu não tinha purificado, porque o Senhor habita em Sião.